Olá, o Fala Pelais dessa semana com o nosso convidado, o Dr. Fernando Santoro. O Dr. Fernando Santoro é filho também do Dr. Fernando Santoro, que foi deputado estadual. O avô dele, Vicente Santoro, foi deputado junto com meu irmão e o seu pai foi deputado com meu irmão também. E agora você está nesse meio aí como médico, trabalhando bastante, um grande nome, a família Santoro em Cariacica, no estado inteiro. Tudo bem, doutor? Tudo bem, gostaria de agradecer o convite à Rede TV, ao senhor Pelais, pela oportunidade de vir falar um pouco sobre medicina, sobre a minha história, sobre Novembro Azul. Dizer que eu sou o Fernando Santoro, sou neto da dona Adélia e do seu Alberto Milanese, lá do interior de Marilândia, neto da dona Ilza Santoro e do Vicente Santoro Fantini, que o senhor citou aí de forma muito carinhosa, ex-prefeito de Cariacica por diversas oportunidades. Sou filho da Sandra Milanese e do Fernando Santoro, que foi médico, foi deputado, como o senhor também citou de forma carinhosa. Secretário de saúde várias vezes. Tem uma história bacana pelo município de militar na saúde pública, militar pelo município, e eu fico muito feliz com esse convite. Bem, quem é o Fernando Santoro, o filho, né? Eu nasci em Cariacica, cresci, moro em Cariacica até hoje, pretendo ficar lá até os finais dos meus dias. Quando eu formei em medicina, eu procurei levar o meu trabalho todo para Cariacica, que é a cidade onde eu vivo. Então eu atuei em diversos locais por lá. Eu atuei em UPA do Trevo, UPA de Flechal, UPA de Bela Vista, atuei no posto de saúde de São Francisco, no posto de saúde de Santa Fé, no posto de saúde de São Geraldo, no posto de saúde de Bela Aurora. Fiz inúmeras visitas domiciliares, atuo também no sistema privado, na rede meridional, e também atuo na Unimed. Além disso, trabalho em clínicas, numa clínica em Cariacica também, e vou tocando a minha vida na medicina, tanto na rede privada como pública. Essa medicina da família, como que funciona, doutor? Então, eu acabei que eu não complementei no início, eu sou graduado em medicina, fiz residência em medicina de família e comunidade, fiz pós em gestão pública. Como que funciona a medicina de família e comunidade? A medicina de família e comunidade é aquela especialidade onde ela cuida da pessoa como um todo, e em todas as suas fases da vida. Por exemplo, é uma especialidade que cuida de crianças, que cuida de mulheres, de homens, que cuida de idosos, que cuida de grávidas. Ela não olha o paciente como um órgão isolado, por exemplo. Não que eles não sejam importantes, eles são muito importantes. Mas, por exemplo, um cardiologista, ele olha o coração. Um ortopedista, ele olha o sistema musculoesquelético, os ossos. Um pneumologista olha um pulmão. A gente não, a gente olha o paciente como um todo e tenta ajudar ele das melhores maneiras possíveis. Por exemplo, nos sistemas de saúde que são reconhecidos pelo mundo, eu vou citar o que é mais reconhecido, que é o inglês, o do Reino Unido. O médico de família tem papel central. Lá todo mundo tem um médico de família, que cuida de uma comunidade, cuida de pessoas que estão de uma família mesmo, cuida do irmão, do filho, e aí você consegue diagnosticar coisas e quadros que não conseguiria com a pessoa isoladamente. Tem uma frase que nós médicos de família usamos, que o médico de família é especialista em cuidar de pessoas, de cuidar de gente. E uma outra frase muito bacana que a gente gosta também é que todo mundo merece ter um médico de família para cuidar dele. Sim, isso é muito importante, porque a família começa desde da criança, né? Uhum. E vai ali. A importância da medicina da família, a sua principalmente, que você começa com o neném e vai até no avô. Isso aí. Isso que é importante. As pessoas estão precisando hoje da área de saúde. Ninguém está conseguindo viver mais sem saúde, você sabe disso. Você mexe nessa área, é uma área muito importante. Qual família que não tem um problema de saúde? Qualquer hoje tem um problema de saúde.
Com certeza. E assim, a gente percebeu que sem saúde nada mais importa, né? Se a pessoa não tem saúde, o que adianta ele ter 1 milhão de diplomas, reconhecimento, ter dinheiro? Sem saúde a gente não existe, né? E assim, o médico de família atua em várias vertentes. Por exemplo, ele atua nos postos de saúde público, que é onde as pessoas conhecem mais, mas não só lá. Ele pode atuar nos próprios hospitais, nas UPAs, que são a atenção secundária. Ele atua nos cargos de gestão, tanto público quanto privado. Então, um plano de saúde, por exemplo, eles têm começado a introduzir os médicos de família nos planos de saúde, porque é uma medicina mais preventiva. A gente pode dizer assim. E qual que é a importância disso? Quando você previne, além de você gerar qualidade de vida para aquele indivíduo, para aquela família, para aquela sociedade, além de tudo é mais barato. Vou explicar como assim mais barato. Pensa bem, o que nossos hospitais hoje estão cheios? Eles estão cheios de pessoas que tem pressão alta e diabetes descompensada. Então, como não cuidou da pressão alta e da diabetes, ele infarta, ele tem um AVC, ele tem um problema no rim e tem que fazer diálise, ele está cego por causa que não cuidou de diabetes. O grosso do hospital, das internações, é isso. Você pensa bem, se a gente lá atrás tivesse pego esse paciente e cuidado dele, para ele não vir a ter pressão alta, diabetes ou outras doenças, não teria sido muito mais barato para o sistema? Você pensa bem, qual que é o custo para o Estado ou para o plano de saúde um paciente que se torna dialítico, que faz diálise, que de 3 vezes por semana, por exemplo, ele vai ter que, até o final da vida, fazer diálise numa clínica conveniada ao Estado ou do plano? Pensa bem, como isso não é mais barato, além de dar qualidade de vida, proporcionar que a pessoa tenha uma vida seja mais longa, mas também seja melhor. Não adianta a gente só alongar se ele não consegue, por exemplo, viajar porque tem que fazer diálise ou porque ele está numa cama, tá entendendo? Então, assim, a medicina de família é uma especialidade que precisa ser incentivada, que as pessoas façam. As pessoas precisam conhecer essa especialidade para entender o que ela faz. A gente pode dizer que a palavra da medicina de família, além de olhar o paciente como um todo e não como um pedaço, é prevenção, prevenir. Doutor, o senhor falou um negócio aí muito importante na área da saúde. As pessoas estão nos assistindo, vai comentar sobre isso. Realmente é verdade. Se eu chego lá com a pessoa na UPA para levar, aí o médico está lá, aí eu só atendo problema de coração. Então a pessoa tem que ficar passando mal porque ele não sabe fazer aquele atendimento. Não é quer dizer que ele não sabe fazer, porque a especialidade dele foi aquela. Já a sua, você já começa a olhar ali, vai atender. E você terminou de comentar. De qualquer maneira, a pressão, isso aí, é o que libera o hospital. A maioria chega lá com a pressão pocando, né? Isso aí. Por exemplo, a gente já tem estudos que está bem estabelecido na comunidade científica de que um bom médico de família, um bom especialista em clínica médica, ele consegue resolver 85% das demandas que as pessoas têm, por exemplo, no posto de saúde ou no consultório ou no ambulatório. Então, pensa bem, 85% é quase tudo, é quase 9 em 10, é 85 em 100. Só 15% teria que ser encaminhado para os especialistas focais, que são muito importantes, porque esses 15% seriam casos mais complexos. Mas a gente começa a entender que a gente prevenindo as doenças, a gente vai desafogar tudo. Porque se a pessoa tem a pressão dela controlada, ela não tem diabetes, o colesterol e outras doenças estão controladas, é muito difícil dela apresentar uma complicação, que seria o quê? Um AVC, um infarto. Impossibilita não, mas diminui muito. E essa que é a importância da gente basear a nossa medicina, caminhar para um lado que não seja só
visando especialidade de hospital, porque o hospital é a ponta, é lá no final. É muito importante? É muito importante, a gente precisa, mas a gente não pode basear a nossa medicina inteira nisso, porque senão a gente esquece de fazer o da ponta, lá no começo, que é o quê? Eu prevenir o seu João de ter pressão alta, ou se ele tem a pressão alta, cuidar dele para que ele não vire uma complicação da sua Dona Maria, que tem diabetes, que não controla, às vezes porque não tem a medicação, porque não foi orientada, porque acha que diabetes só aumenta porque come doce, mas ninguém explicou para ela que carboidrato vira açúcar no sangue. Então, se ela comer macarrão, arroz, pão, é igual tá comendo doce, porque vai virar açúcar no sangue. Às vezes ela não sabe, ninguém explicou para ela. Ninguém falou mais. Doutor, e esse negócio da Covid? O senhor já teve isso também, né? Então, Covid foi uma situação completamente inesperada e difícil de lidar, ninguém sabia. Começou lá em 2020, eu atuei desde o começo na linha de frente. Eu estava lotado num posto de saúde, eu fazia visitas domiciliares, eu dei plantão em pronto-socorro, em hospital, cheguei até precisar dar plantão em UTI, porque não tinha mão de obra para o tanto de vaga que precisava, e iniciou a medicina meio, já viu aquela expressão de consertar o avião no voo? Sim. A gente foi aprendendo, né? Como que a gente ia lidar com essa situação. Passou o primeiro ano, as pessoas com medo, naturalmente, né? Ficou aquela questão de fechar as coisas, ninguém sabia o que fazer, toma remédio A, B, C, D, aquela confusão, mas aos trancos e barrancos a gente foi aprendendo o melhor jeito de lidar, o melhor jeito de atuar, quem eram os grupos que a gente tinha que dar prioridade, e foi desse jeito o primeiro ano. Quando virou para 2021, eu percebi que aquela segunda onda que veio, ela veio bem pior. Então, os pacientes jovens também estavam adoecendo, coisa que não acontecia no começo, estavam ficando ruins, estavam falecendo, os hospitais já não tinham mais vagas, não tinha mais vaga de UTI, não tinha, por exemplo, respirador para todo mundo. Inclusive, faço um parêntese, um dia desses vi uma entrevista aqui num rapaz que trouxe um respirador inovador. Doutor Rodrigo. Isso, e achei muito interessante, muito bacana. Acho que as autoridades têm que dar uma olhada com carinho nessa questão. Achei interessante vir aqui no programa do senhor. E aí, voltando para o assunto, 2021 começou a ficar pior, mas assim, o que eu podia fazer, né? Eu sou médico, eu me propus a isso. A sociedade precisando dos médicos. Eu continuei atuando o máximo que eu podia fazer. Doutor, nós vamos para o intervalo, no Fala Pelais, e já voltamos já com outra opinião sua aí. Não existe campanha cara, somente as derrotas têm alto preço. Meu nome é Wander Gadita, trabalho com marketing político e comunicação eleitoral. Quem não sabe por que perdeu, nunca vai saber como ganhar. Uma campanha não se ganha pedindo voto, mas conquistando pessoas. 12 meses de foco, planejamento e trabalho inteligente podem te colocar 4 anos à frente do seu maior adversário. Vem falar com a gente. Olá pessoal, nós estamos aqui na Ortoclínica Saúde, uma clínica em Cariacica, especializada em atendimento médico e reabilitação. Não é, doutor Fernando? Isso mesmo, nós estamos aqui próximo ao Meridional, é a Prefeitura de Cariacica. Nossa especialidade é você. Olá, o Fala Pelais está de volta com o doutor Fernando Santoro, ele que é um médico da família. Eu gostaria só de complementar, Pelais, a questão do Covid e dizer que em 2021, infelizmente, eu fui acometido pelo Covid e nesse momento eu acabei apresentando um quadro grave, fiquei internado na UTI, 90% do pulmão acometido, muita oração, muitas pessoas me ligaram, me mandaram mensagem, eu fiquei inconsciente o tempo inteiro, mas eu senti na pele, passei um grande susto, tive risco de falecer, mas graças a Deus, a equipe médica, as orações, deu tudo certo.
mas eu passei esse susto, né? A Covid fez isso com muitos profissionais da saúde, mas graças a Deus eu me recuperei. 45 dias depois de eu quase falecer, eu já estava atuando de novo para ajudar. Ajudando as pessoas. Exatamente. Salvando vidas. Exatamente, que é a nossa missão, né? Agora você vai comentar sobre o novembro, né? Isso aí. Acho que como a gente está em novembro, acho que é bacana a gente aproveitar para falar um pouquinho sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul é um movimento que começou lá no início dos anos 2000 na Austrália, onde eles queriam chamar a atenção para as doenças e o cuidado do homem. Ele foi inspirado no Outubro Rosa das mulheres, porque o Outubro Rosa já era muito bem estabelecido, só que não tinha nenhuma data de alusão aos homens, que nós sabemos que infelizmente acabam que pecam mais no cuidado do que as mulheres. Então, o Novembro Azul ficou estabelecido não só no Brasil, mas mundialmente, como uma data de alusão à prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para falar disso, eu acho bacana a gente falar um pouquinho o que é próstata. Próstata é um órgão, uma glândula, que fica entre a bexiga e o pênis do homem. O que ela produz? Ela produz um líquido que faz parte do sêmen, ou seja, atuando no sistema reprodutor masculino. O câncer de próstata nada mais é do que o câncer nessa glândula. Quais são os fatores de risco para câncer de próstata? Assim como todos os cânceres, existem fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Os não modificáveis são como ser homem, para câncer de próstata, né? Ser homem, ter mais de 45 anos, ter história familiar, e tem os não modificáveis. Os não modificáveis são uso de tabaco, uso de drogas, álcool, sedentarismo, alimentação inadequada, exposição a poluentes. Então, muitas pessoas acabam sofrendo pelos não modificáveis. Por um acaso, Pelai, se o seu pai ou se o seu irmão teve câncer de próstata, tem como mudar isso? Não tem. Então, nós não vamos sofrer por isso. Tenta sofrer pelo que você pode fazer. O que você pode fazer? Ter uma vida mais saudável, evitar o álcool, evitar tabaco, fazer o controle, fazer a prevenção, os exames indicados. Vamos por esse caminho. Não vamos sofrer por o que não dá para a gente mudar. Doutor, começa por aí, pelo álcool, por essas coisas todas. 40 anos de idade que tem que começar a fazer, senhor? Isso, então, o Ministério da Saúde, né, ele preconiza que quem são as pessoas que têm que fazer o rastreio do câncer de próstata. Quando a pessoa apresenta algum sintoma, independente da idade, ela pode ir procurar um médico dela, ou médico da família, ou urologista, para fazer esse rastreio. Quais seriam esses sintomas? Por exemplo, infecções de urina de repetição, presença de sangue na urina ou no sêmen, dificuldade de iniciar a micção, ou seja, tem dificuldade de urinar, ou relata assim, nossa, eu estou sempre com vontade de urinar, mas eu vou lá, só sai um pouquinho, os pacientes relatam isso. Isso são sintomas que podem indicar um câncer de próstata, mas podem indicar um monte de doenças, né? Então, não é porque você tem isso que você tem câncer de próstata. Mas se você tem algum desses sintomas, procura o seu médico para fazer o rastreio. Às vezes é só um aumento da próstata, às vezes é uma infecção urinária, enfim. Agora vamos para quem não sente nada, que é a maioria da população. Acima de 40 anos, com fatores de risco, deve iniciar o rastreio. Ou seja, aquele paciente que tem 40 anos, mas o pai dele teve câncer de próstata ou algum outro parente de primeiro grau, ou aquele paciente que tem 40 anos e tem os hábitos de vida muito ruins, é bom começar. Acima de 45 anos, todo mundo. Independente se ele tem hábito de vida saudável ou não, independente se ele tem histórico familiar ou não, acima de 45 anos, todo mundo tem que fazer. Isso não vem de família não, né? Isso é normal, né? Pode falar. Então, tem fator genético sim, ou seja, a pessoa que na família tem casos de câncer de próstata, assim como todo câncer, ele aumenta a chance dele vir a ter. Por isso que ele começa um pouquinho antes. O que não quer dizer que ele vai ter, ele só tem que botar uma lupa, né? Ter mais cuidado, mas assim como os hábitos de vida que são modificáveis, também tem muito a ver.
Uma coisa que eu acho importante a gente falar, como é feito esse rastreio, né? A pessoa às vezes está perguntando, o que é rastreio? O que é isso? O rastreio é feito com alguns exames. Como? Você vai no seu médico, ele vai fazer o exame clínico, ele vai conversar com você, ele é feito pelo PSA, que é um exame laboratorial de sangue, onde ele é dosado e se ele tiver aumentado, ele é indicação que pode haver alguma coisa de errada na próstata. Ele é feito pelo toque retal, inclusive que é um tabu, que a gente tem que cada vez deixar esses tabus de lado, porque não é por causa disso que a pessoa deixa de ser isso ou aquilo, né? Acho que a gente está vivendo num mundo que tem que parar com esse tipo de preconceito, porque pessoas morrem por causa disso, né? Tem gente até famosa que já aconteceu isso. Eu não faço porque aqui comigo não faz. E aí acaba descobrindo um câncer num estágio avançado, né? Outro exame que a gente pode fazer é o ultrassom, ou tomografia ou ressonância de próstata. O que diagnostica câncer de próstata é a biópsia. O único exame que diagnostica 100% é a biópsia, que é indicada pelo seu médico. Então, resumindo, está no protocolo 45 anos mais ou 40 com fatores de risco, vai no seu médico, ele vai saber indicar o que tem que fazer, cada caso é um caso, cada caso é individualizado, mas não deixe de fazer, ainda mais por preconceito bobo, né? Então, quer dizer que essa doença, você não consegue, não está fazendo o exame na pessoa, por ali você não sabe se ele está com câncer ou não, tem que tirar alguma coisa para poder fazer isso. Isso. É porque assim, tem... Pode falar, no toque você não sabe se ele está com câncer nem não. Então, o toque ele é um indicativo. Sim. Muito bom, assim como o PSA também. Eles indicam para um caminho, mas o diagnóstico, padrão ouro que a gente fala, que é o que confirma 100%, é só com a biópsia. Mas um médico experiente, com o exame, com o toque, ele já consegue te falar, isso aqui com a imagem é bem provável que seja, mas o diagnóstico 100% certo é só na biópsia. Mas não é todo mundo que tem que fazer biópsia, é só quem tiver essa indicação. Agora, todo mundo tem que fazer a consulta, dosar o PSA, conversar com o seu médico. Acho que, na maioria dos casos, fazer o toque também é importante, para não deixar passar nada, porque a gente sabe que o câncer de próstata é o câncer mais frequente nos homens e é o segundo com maior mortalidade. E um dado do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer do Brasil, é de que 50 mil casos novos de câncer de próstata todo ano no Brasil e que desses cerca de 40% já seriam em estágios um pouco mais avançados. Ou seja, em que o tratamento é um pouco mais difícil, pode deixar alguma sequela. Então a gente tem que tentar sempre fazer esse diagnóstico precoce. Por quê? O diagnóstico precoce ele salva vidas, ele diagnostica com antecedência, ele pega no início onde o tratamento é muito mais fácil e não deixa sequelas nos pacientes na maioria das vezes. Doutor, quando a pessoa vai no banheiro ou acorda muito de madrugada para ir no banheiro, urinar, ou sai uma queimação, ou não sai direito, para um pouco, então ele tem que procurar um médico ali? Isso. Todos esses sintomas e sinais que você falou, Pelay, são indicativos de que ele tem algum problema no aparelho urinário, na próstata, pode ter também. Todo mundo que tem esses sintomas tem que procurar um médico, porque ele pode ser que seja algo mais tranquilo, mas pode ser que seja algo grave. A gente só vai saber com o exame clínico, com os exames laboratoriais de imagem, o que é exatamente. Mas lembrando, o rastreio é importante até em quem não tem sintoma, porque o câncer de próstata, quando começa a dar sintoma, é indicativo que ele já está mais avançado. Por isso que o importante é a gente fazer antes, naquele cenário que eu expliquei aqui já, 40 anos com fatores de risco ou 45 anos para todo mundo. O câncer de próstata, quando ele está bem avançado, ele só ataca ali ou ele sobe para o corpo também? Então, o câncer de próstata, quando o sítio primário é a próstata, ele inicia na próstata. Assim como todo câncer avançado, ele pode dar o que a gente chama de metástase. O que é isso? É quando ele sai desse sítio primário do órgão e vai para outros órgãos do corpo. E aí o prognóstico é muito ruim,
Porque a partir do momento que ele saiu do órgão primário, que seria a próstata nesse caso, ele vai começar a destruir tecidos em outros órgãos. E aí ele pode ir para a bexiga, ele pode ir para os ossos e se espalhar pelo corpo todo. Nesse cenário, o tratamento já é bem limitado, porque na maioria dos casos a cirurgia já não ajuda muito, tem que apostar na químio, na rádio, e aí já é bem mais difícil. É por isso que a gente tem que descobrir no início. Medicina, câncer, a chave é diagnóstico precoce. Descobriu no início, tem tudo para ficar 100% normal, foi um susto e passar. Deixou chegar nesses estágios aí é muito difícil de recuperar. Já que nós estamos falando em câncer, o homem também tem câncer de mama, não tem? Tem. Não tá. Tem. Tem muita gente que não acha que é só na mulher, né? Isso. Eu até vim de rosa em homenagem ao Outubro Rosa das Mulheres, porque para mim todos os meses são meses das mulheres, não só outubro. Eu tô de rosa também, tá? Isso aí. Igual o senhor também. Por isso. Isso aí. Doutor, pode falar. E aí, só complementando, o câncer de mama é muito mais prevalente nas mulheres, mas homem também pode vir a ter câncer de mama, apesar de ser bem raro. Doutor, nós estamos chegando ao final do Fala Pelais e deixar você colocar as considerações. Foi um prazer enorme ter recebido você aqui hoje, entendeu? Ainda mais numa matéria igual essa aí da medicina da família, entendeu? Eu gostaria de agradecer à Rede TV, ao Pelais, aos telespectadores, a todo o público pela oportunidade de poder vir aqui falar um pouco sobre medicina de família, sobre câncer de próstata e dizer que assim, é uma enorme honra e satisfação de estar aqui com o senhor. O seu irmão foi um grande amigo do meu avô, foi um grande amigo do meu pai. São pessoas que a gente sabe, os três lutaram muito pela população. O senhor sabe bem, o meu pai ajudou muito a questão de saúde pública em Cariacica e no município. E seu irmão e meu avô também, a saúde pública em geral. Assim, eu fico muito feliz, fiquei até emocionado com esse convite. E deixou você aí para tomar conta agora das pessoas, né? É isso aí. Doutor Fernando Santoro, o grande médico na área da família. Então, eu também te agradeço e vou fazer outras oportunidades, outros convites aqui com você. O Fala Pelais fica por aqui, até semana que vem.